aos 58 anos de idade, eu fico muito grato que é a primeira vez que eu venho a essa casa e fico muito feliz de poder vir aqui falar sobre um assunto de extrema importância. Eu acho que o momento é mais do que oportuno. Vejam bem, eu fiz até uma cola para não faltar nada a ser falado. Bom, o problema, embora o Novembro Azul seja apenas um mês, na verdade, nós temos a necessidade de consciência de que o homem precisa o ano todo ter uma atenção. É um grande problema de saúde, mas eu diria mais, é uma necessidade de uma política de saúde pública. O Ministério da Saúde, em 2018, pela primeira vez, reconheceu a necessidade de que o homem precisava ter alguns cuidados. E isto, a Sociedade Brasileira de Urologia foi à frente e conseguiu, porque nós sabíamos que dentro do Ministério da Saúde existe uma série de ações para melhoria do aleitamento, da mulher carente, de uma série de doenças crônicas, mas ao homem não existia nenhum plano de política nacional de atenção ao homem. Mas o que é interessante quando a gente fala do homem? O homem, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é extremamente vulnerável. Vulnerável por quê? Porque ele costuma, isso já de passado, ser a pessoa que trabalha, que não pode chorar, que não pode ter dor, e na verdade, em virtude disto, ele negligencia a própria doença. A doença de não ir visitar o urologista, a doença de não visitar o seu médico. Mas a gente aprende, e a gente aprende com as mulheres. A gente aprendeu com as mulheres, que as mulheres, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas vão 2 vezes mais ao dentista do que o homem. Elas vão pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista, e o homem não. Mas por sorte, a mulher, frente a isto, ela tenta romper a barreira que nós temos da dificuldade de fazer com que o homem entenda da necessidade de saúde. Mas vejam vocês, que o que leva o homem ao urologista? É muito comum acontecer de recebermos o paciente no consultório e ao cumprimentá-lo, fala: qual o seu problema? Ele fala: na verdade eu não sei, quem marcou minha consulta foi minha mulher. E como se ele não soubesse de absolutamente nada do problema que ele tem. Mas ele acaba cedendo, e aí é que existe um grande problema conceitual. O homem acha que ter problema na próstata é todo o problema que ele tem de dificuldade para urinar. Então veja, é comum o homem ir ao urologista e falar: olha, eu levanto 3, 4 vezes à noite, o jato está fino, já não consigo mais urinar com a mesma capacidade, pressão e força que eu tinha no passado, já não arranco mais o reboque da parede. São ditos normalmente do homem, que normalmente ele faz sentir que a doença dele é esta. Aí é que existe o ledo engano. O câncer de próstata não dá sintoma nenhum, mas ele vai ao urologista dentro desse mar de sintomas que é da hiperplasia prostática benigna. Mas isso é bom, nós não tiramos esse mérito dele procurar o urologista, porque ele vai por sintomas que não necessariamente são do câncer de próstata. Até porque, se ele sabe que não tem sintoma, a doença é invisível até um determinado momento da vida, ele não vai, ele não se mexe, ele não tem nenhuma atitude proativa. O homem, na maior parte das vezes, falta atitude proativa. Bom, mas caminhando, o que acontece? A qualidade de vida do homem, quando ele vai ao urologista, se queixar de que ele levanta 3, 4 vezes à noite, isso é uma condição extremamente interessante. Quando você pergunta para o homem: o senhor urina bem? Ele fala: muito bem, levanto 3 ou 4 vezes à noite. Outro erro: a noite foi feita para dormir, não foi feita para ir ao banheiro. O homem que levanta muitas vezes à noite não descansa, não tem o seu sono preservado, com isso o dia seguinte é muito pior. Aumento de doenças crônicas, aumento de doença cardiovascular, e isso é muito grave para a saúde masculina. E por que isso é grave? Nós sabemos hoje
que os homens morrem 6 anos antes do que as mulheres. E por que será que tudo isto faz com que as mulheres sejam tão mais poderosas e tão mais viris do que os próprios homens? Primeiro, o que eu disse, é o comportamento das mulheres de terem uma perspicácia de procurar sempre que precisam o seu médico. Segundo, as mulheres em determinado momento da vida fazem reposição hormonal, ganham muito mais lucidez, melhora a superfície corporal, e o homem, mais uma vez, ele esquece que até os hormônios dele deveriam ser avaliados. Para isso, ele deveria procurar o médico do homem, quizás seja o urologista. Muito bem, vejam vocês que a ideia de quando iniciar a visita ao urologista gera um pouquinho de dúvidas até hoje. É sabido que os fatores de risco para o câncer de próstata são ter idade, a raça negra e herança familiar. Então, isto é fator de risco importante. E diante disto, esta população deve sim ser incentivada a começar a sua avaliação prostática aos 45 anos de idade. Nós copiamos muito a política americana de saúde. Nos Estados Unidos, eles preconizam 50 anos de idade, mas no Brasil, a gente acha que população de risco deve começar antes. Até porque, embora eu vá repetir isso no final, eu quero deixar bem claro: ir ao urologista não é fazer prevenção. Prevenção é quando você vai ao dermatologista e ele te diz o seguinte: use filtro solar, não tome sol, para que você tenha prevenção contra o câncer de pele. Prevenção é ir ao cardiologista, ele orientar a sua dieta, pedir que faça exercício, que perca peso, para que você não tenha infarto agudo do miocárdio. Ir ao urologista é fazer o diagnóstico precoce, é descobrir a doença e ter a oportunidade de poder tratar. Muito bem, os dados são importantes. Nos Estados Unidos, nós temos um novo caso de câncer de próstata a cada 2 minutos e meio. Nós temos um homem que morre nos Estados Unidos a cada 18 minutos. No Brasil, segundo o INCA, nós temos em torno de 70 mil novos casos de homens com câncer todos os anos. E isto custa ao honorário público muito para tratar quando não é diagnosticado numa fase inicial. A quimioterapia, a radioterapia, o paciente que se torna extremamente desagradável e com dor, não só causa grandes gastos ao cofre público, mas tem um grande gasto, o pior, que é o gasto emocional da família envolvida com o câncer de próstata. Muito bem, o câncer de próstata, por que ele merece um mês no ano? Pelo menos um mês de conscientização. Porque ele é o segundo maior câncer que nós temos hoje que mata os homens. Só perde para o câncer de pele. Até porque vivemos numa região onde temos 10 meses de calor, 10 meses de exposição ao sol. Então, o nosso maior tegumento é a pele. Então, a pele também deve ser tomado o cuidado para com isso. Na fase inicial, como eu disse, o homem não tem sintoma nenhum, mas ao procurar o urologista e ir ao urologista, eu sempre digo, tem que ir ao médico, e o exame que se faz importante é o toque retal. O toque retal é um exame que não ultrapassa 7 segundos. O homem não tem dor, é um exame desagradável, eu concordo com todos os homens, mas é um exame necessário. Ele te permite, a todos vocês, quando fecharem a mão bem forte, a sensação que vocês têm de tocar essa face da mão é de uma próstata benigna, o que é muito diferente quando você toca essa parte da mão. Aqui, duro, é um nódulo prostático, e isto permite que a sensibilidade do toque retal seja extremamente importante para o diagnóstico. Uma vez feito a suspeita de um tumor de próstata, esse homem é encaminhado para a biópsia. Só a biópsia finaliza a forma a qual você vai poder procurar a forma de tratar. Hoje nós temos cirurgia que cura,
nós temos radioterapia que cura. São duas opções extremamente importantes e a cidade de Rio Preto oferece com gabardia essas duas formas de tratar. Hoje temos aquele paciente que fugiu à oportunidade de tratar a necessidade de fazer bloqueio hormonal, radioterapia nos ossos e a necessidade de fazer, muitas vezes, o tratamento apenas sintomático da dor. Para vocês terem ideia, hoje é sabido que na fase já muito mais avançada, onde você diagnostica o câncer de próstata, o principal sintoma de sofrimento é dor óssea. E a dor óssea, ela é extremamente desagradável na coluna lombosacra. É uma dor que faz com que o paciente tenha extremamente a perda de qualidade de vida, e a dor é incoercível, faz com que família, médico e pacientes sofram unidos. Para finalizar, eu gostaria de dizer que Rio Preto não foge à regra, é uma cidade que tem um compromisso com a saúde. Eu tive a grata satisfação de alguns anos estar atendendo no Santo Antônio, junto a uma instituição, uma faculdade de medicina. E a gente tem visto que a população de Rio Preto tem tido uma consciência extremamente importante em busca da qualidade de vida. E a gente tem visto que cada vez mais homens, talvez liderados pelas suas mulheres, pelas suas filhas, têm procurado o atendimento médico. Mas eu finalizo dizendo, o câncer da próstata, ele é extremamente agressivo quando você não o diagnostica numa fase inicial. Ele tem cura com cirurgia, seja cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica ou a cirurgia robótica, que também temos na cidade de São José do Rio Preto, ela é curativa em 95% dos casos. A radioterapia também não se isenta disto, ela é curativa na fase inicial, mas o paciente não pode perder a oportunidade de ir ao urologista para fazer o diagnóstico precoce. Eu agradeço a atenção de vocês e mais uma vez a oportunidade de poder expor essas minhas necessidades e meu sofrimento. Muito obrigado.